Boa noite. Hoje eu quero falar sobre a relação de Lilith e as pombogiras. Lilith foi ou não a primeira esposa renegada de Adão? E qual que é a relação dela com as pombogiras? Quando nós ouvimos falar sobre Lilith, logo nós pensamos na figura da mulher que se rebelou contra a submissão a Adão, tornando-se a diabólica Lilith. E Lilith carrega essa figura intempestiva e demoníaca, da qual hoje nós vemos muitas referências e desconstruções do arquétipo da feminilidade da pombogira, tendo como padrão o arquétipo da deusa Lilith. Se você buscar, inclusive, na história, nas figuras, nas gravuras em relação a ela, que a representam, você vai encontrar uma mulher com chifres, nua, com os seios de fora, com uma cobra ou uma serpente em volta dela, com um ar muito sensual e ao mesmo tempo um olhar bem tenebroso, bem diabólico mesmo, que talvez lembraria algo como Eva pela serpente enrolada nela, nua, ou talvez pudesse nos lembrar algo como uma pombogira. A pombogira que hoje é representada com poucas roupas, com poucas vestes e o seio de fora. Algumas histórias populares contam que Adão não estava contente com a sua esposa, então ele pediu para Deus que o concedesse outra esposa, uma esposa mais amável, mais doce e principalmente submissa. Então Deus, atendendo aos pedidos de Adão, lhe enviou Eva, que era uma mulher quase perfeita, sendo que a Eva referia-se a ele como meu senhor e, claro, como uma boa submissa, vivia a culpa por tê-lo feito pecar contra Deus. Bom, mas o fato é que essa ideia da esposa que foi trocada, do pedido de Adão que trocasse da esposa porque ele não estava contente com Lilith, que era uma mulher que se mostrava muito empoderada, muito sensual, vem de um livro ou de leituras apócrifas. Apócrifos são livros que querem dizer que não foram considerados verdadeiros e por isso não entraram para as Sagradas Escrituras, que formam ao conjunto de livros que formam a Bíblia Sagrada. Mas isso também é outra questão, até porque existem livros apócrifos que com o tempo foram considerados sim verdadeiros e hoje seus conteúdos fazem parte de acervos sagrados, tá certo? Mas a pergunta de hoje é: Lilith é uma verdade sagrada ou ela faz parte de leituras apócrifas e principalmente do nosso imaginário? E principalmente, como surgiu essa ligação entre pombogira e Lilith? Bom, Lilith é uma personagem mítica, inclusive de pouco destaque nas escrituras, tanto que tem apenas uma menção dela no livro de Isaías, só uma menção, quando diz algo mais ou menos assim: naquele lugar maldito onde a Lilith bota seus ovos, aquele lugar seria habitação de demônios. Nota que eu vou repetir o que fala sobre ela, o que tem sobre ela na Bíblia. Naquele lugar maldito, aonde a Lilith bota os seus ovos, aquele lugar seria habitação de demônios. Não parece forte? Não é forte? Como que alguma coisa tão forte, tão pesada, pode ser referência para algo sagrado como as pombogiras? Bom, Lilith, ela é uma personagem, ela é um mito da cultura israelita pré-abraânica, da religião da Mesopotâmia na Idade Média. E como mito, ela tem a função de construir uma estrutura simbólica para ilustrar algo maior, ou seja, um símbolo. E o que seria esse algo maior?
seria a maldição que recairia sobre uma sociedade em ruína moral e espiritual de um povo que atuava contra os princípios da vida, contra a ética e contra as leis de Deus. Então observem que no texto de Isaías, ele está fazendo uma construção mítica para facilitar o entendimento das consequências que aquele povo pré-abraânico ou os suméricos, os babilônicos, receberiam contra o que eles praticavam de maldade. Então, o que ele quer dizer é que aquela cidade, entraria em ruína e os seus juízos ou as suas punições seria que aquele lugar se tornaria um lugar de desolação e maldição, porque era assim que eles entendiam naquele tempo, na antiguidade. Cidades que haviam sido abandonadas e estavam em ruína, eles acreditavam que é porque tinha sido por alguma maldição que o povo tinha recebido, e aquele lugar era uma habitação de demônios. Então, por que essa figura que carrega um simbolismo da maldição, da desgraça, da desolação, da falta de caráter, da falta de Deus, está relacionada com Pombogira? Eu vejo que hoje, muitos religiosos relacionam esse mito com entidades de Umbanda, na tentativa de demonstrar similaridade entre ambas. Mas como é que isso surge? Como é que isso surgiu? Primeiro, como eu falei, Lilith, ela é uma figura mítica, faz parte de uma estrutura simbólica para a gente ou para eles compreenderem algo maior. E algo bem maior do que acreditar que Adão não estava contente com a esposa que Deus deu e por isso teria pedido a Deus outra esposa. Ora, vamos partir da ideia que não é Deus quem está para servir Adão, muito menos para trocar a esposa a hora que ele quer, porque ele quer. Porque se isso fosse uma verdade, nós estaríamos, em primeiro lugar, falando de um Deus muito pequeno, que se rebaixa às vaidades de um encarnado. A missão de Adão era muito maior do que questionar a maneira sexual em que uma mulher desejava satisfazer suas vontades. Isso porque muito desses textos e desses entendimentos míticos e apócrifos até entendiam ou dizem ou compreendiam que um dos questionamentos de Adão é que Lilith desejava ter com ele relações sexuais de uma maneira que ele não queria, colocando ele numa situação submissa à mulher. Mas a missão que Deus deu à mulher, que Deus deu a Eva, que Deus deu às mulheres em geral, ela é muito além do que nós podemos imaginar e nada tem a ver com sexo. Ela tem a ver sim com humanidade, ela tem a ver com civilização, com missão, com cumprimento de uma missão na humanidade. E Deus não se enganou quando Ele trouxe Eva, porque Deus não se engana. O Criador é perfeito e Eva foi a escolha perfeita de Deus, assim como eu, assim como você, assim como nós. Nós somos perfeitos na nossa existência e nós somos perfeitos naquilo que nós temos que realizar em terra. E nada passará pelas nossas vidas sem que a gente não vá realizar e não vai fazer com perfeição aquilo que a gente veio para fazer. Outra confusão que faz ligar o nome de Lilith às pombogiras é acreditar que Pombogira carregue um arquétipo da figura da mulher empoderada e independente de hoje, porque esses seriam traços herdados de Lilith, e que toda Pombogira carrega a figura e o arquétipo de uma mulher autoconfiante, poderosa, fatal, sensual, assim como Lilith. Mas isso não é verdade. Cada Pombogira, assim como cada uma de nós
Nós temos as nossas próprias essências, a nossa própria missão, a nossa própria maneira de ser. E elas também. Cada ser é um ser diferente e independente. Então não quer dizer que a missão delas, de Pombogira, esteja relacionada somente a situações de cunho sexual e afetivo. Assim como a figura da mulher também não está relacionada somente à procriação ou cuidados domésticos e do lar. Mas isso são pensamentos de outros séculos e que o século XXI quer desmontar. Mas a imagem de Pombagira empoderada, eu falo que não é algo real, porque a mulher empoderada, que luta por igualdade, reconhecimento, que batalha pelos seus sonhos, é uma mulher da atualidade, do século XXI. Na época em que essas entidades que hoje cumprem missão, como Pombogira, na época em que elas estiveram em terra, nem existia mulher empoderada, nem existia opção de escolha para as mulheres. Tampouco esses termos que nós usamos hoje. A missão de uma Pombogira, ela vai muito mais além do que tentar resolver questões sexuais e afetivas de encarnados. Até porque muitas dessas questões são questões relacionadas com o homem, com a mulher do século XXI, do que com a imagem da mulher de séculos passados. Época, tempo em que muitas desses espíritos que hoje cumprem missão como Pombogira estiveram em terra. E claro, nós sabemos que Pombogiras são o quê? Espíritos. E nós sabemos que espíritos são energia, estado de consciência, consciência pura, elevada, acima desse campo material limitado, manifestado. Elas são consciências sem nenhum tipo de estrutura carnal que impeça ou limite a visão, a audição, que limite condições de irem em lugares, de estarem com pessoas, porque Pombogira é um espírito em estado de consciência que tem uma das missões mais duras e difíceis, que é atuar em campos vibratórios densos, negros, sujos, com vários tipos de consciências poluídas e danosas, que são de espíritos que desencarnados ou encarnados, que não conseguiram se libertar das suas consciências pequenas e medíocres, que não conseguem ou não conseguiram se libertar das suas vaidades, se baseiam na destruição do próximo para alcançar o que quer. E qual que é o trabalho de Pombogira? Eu diria Exu e Pombogira. Nós encarnados, nós descarregamos todo tipo de energia nesse campo, através de sentidos vibracionais que nós emanamos, como ódio, raiva, rancor, desprezo, repulsa, antipatia, asco, maldição, hostilidade, cólera, fúria, intolerância, desamor, desafeto, odiosidade e por aí vai. Todo esse tipo de energia, tudo isso culmina em vibrações espirituais negativas, que formam fontes vibracionais negativas. Até porque esses sentidos que nós emanamos são sentidos que nós temos inicialmente para que depois nós possamos cometer as atrocidades que nós fazemos. Porque primeiro, antes de qualquer maldade, nós vibramos. Nós criamos fontes através do pensamento. Então essas fontes de energias ruins, de energias densas, elas existem nesse campo chamado campo terreno. E o que essas entidades como Exu e Pombogira fazem? Eles têm a missão de disseminar essas energias que ficam impregnadas aqui nesse campo e nesse universo. Então a missão deles, entre muitas missões, é o quê? Aliviar
nós encarnados, ou reequilibrar nossas energias dessas fontes de energias destrutivas que nós criamos todos os dias. Caso contrário, nós destruiríamos o campo terreno com tantos fluidos densos. Claro que existem outras missões e outros trabalhos espirituais que eles fazem, principalmente em campos espirituais, no além-vida, onde principalmente essas entidades trabalham no resgate, na limpeza, também no reequilíbrio e outras missões muito difíceis em outros campos espirituais. Então, uma coisa é nós nos curvarmos a essas entidades espirituais e pedirmos auxílio nas nossas questões de terra do século XXI. Outra coisa é acreditar que elas viveram e tinham questões idênticas às nossas e por isso irão nos auxiliar porque conhecem as nossas questões pessoais, por serem mulheres. Bom, não é isso. Pombogiras também conhecem as questões dos homens, as dificuldades. Então, essa imagem de que Pombogira é uma mulher fatal, sensual, empoderada, que mata homem, que faz amarração, que tenta se colocar muitas vezes como superior aos homens, ela está somente no nosso imaginário. Exu e Pombogira são energias em dualidade, não em competição. Eles são energias que se completam, não energias opostas. Por exemplo, você nunca vai ver um Exu atacando ou desqualificando uma Pombogira por ser do arquétipo feminino. Isso não existe. Porque Exus e Pombogiras não se atacam. Eles trabalham juntos, em parceria e em harmonia. Então são duas coisas que não se relacionam. Primeiro, Pombogira não é mulher fatal, empoderada, é um ser espiritual, nascido em campos muito mais antigos, em tempos muito mais longínquos do que Lilith ou Eva. Segundo, que Pombogira não é e nunca será Lilith, porque isso é uma figura simbólica que representa tudo aquilo que Pombogira não é. É claro que nas escrituras sagradas, elas estão cheias de mitos e estruturas simbólicas para vários contextos. Então é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que é simbólico e com aquilo que de fato pertence à religião. Mas aí a gente pensa, tá, de onde surgiu essa ideia de Lilith como a primeira mulher excluída de Adão, se isso não está nas escrituras? Bom, essa ideia ela provavelmente surgiu a partir de um texto da Idade Média chamado Alfabeto de Ben Sirá, mas esse texto é um texto satírico e não sagrado, porque esse tipo de texto era relativamente comum naquela época, porque era uma forma de criticar determinados grupos, culturas religiosas e ideias. Nesse caso, era uma crítica à crença dos judeus, que já era um povo perseguido. Então, era uma crítica em relação à criação da mulher a partir do homem, a partir da costela de Adão. Então, nós precisamos buscar o que é fundamental, o que fundamenta uma religião e o seu conhecimento e o que não fundamenta. O que são dogmas, o que são fundamentos e o que são apenas crenças prévias, crenças míticas, sem significado algum para a religião. Porque aí não serão fundamentos espirituais, serão apenas induções de mítica sem nenhuma base divina. E isso não é religião. Mas vejam vocês, o tipo de religiosos que nós somos. Muitos de nós contestamos as Sagradas Escrituras e negamos a importância dela dentro da nossa doutrina, não é? A Bíblia, não quero. A Sagrada Escritura não serve para mim. Mas nós nos utilizamos das mesmas Sagradas Escrituras para pregar o que de ruim nela tem, as referências más que ela traz, as relações ruins que ela tem,
sobre a nossa própria religião e as entidades que trabalham na nossa religião. E o pior, nós trazemos isso para dentro da religião. Tem como entender isso? Pombogira é uma entidade que tem uma estrutura espiritual que cumpre missão dentro de uma casa sagrada. Mas a sua missão, ela parte de algo muito maior do que o campo terreno. Então, uma pombogira, ela tem os seus arquétipos. E nós não podemos misturar o simbolismo de uma estrutura simbólica que representa algo demoníaco e maldito com as características simbólicas de uma entidade que vem em terra prestar a caridade, que vem em terra em missão espiritual. Pombogira, dentro da sua missão, também dá a sua contribuição para o mundo, também contribui para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução espiritual. Nós é quem não percebemos isso e muitas vezes as confundimos com coisas más, ideias más, sem perceber que a maldade está dentro de nós e não dentro delas. Eu falo isso porque nós estamos falando de uma falange, de uma religião. E aí fica muito difícil a compreensão do que é real e do que é imaginário, do que é religião e do que é folclore. Quando nós não sabemos o que representam as entidades que atuam com a gente na nossa religião, quando nós não sabemos quais são os seus arquétipos e o que eles representam. Nós somos religiosos. Nós estamos falando de religião. Então é muito importante nós buscarmos conhecimentos em bases de conhecimento, senão a religião vai se perder em meio a tantos folclores com o passar do tempo. Nós precisamos de uma base religiosa fundamentada e não folclórica. Adão e Eva tiveram missão muito mais importante do que as nossas consciências de terra podem imaginar. Claro que isso não faz parte do simbolismo da história divina da humanidade. Faz parte do fundamento da criação do mundo, que não pertence a nenhuma religião em especial, porque nós somos a humanidade e nós descendemos da mesma criação de Eva, independente da doutrina religiosa em que nós praticamos. Eva é a primeira e a mais importante mulher criada por Deus para dar início a toda a humanidade. E isso não é pequeno. O papel de uma geratriz é um dos mais importantes que existe na Terra. Está aqui, na Bíblia Espírita. E você pode ler aqui na Bíblia Espírita. E nós falaremos sobre isso mais tarde. É claro que a nossa religião está muito mais lastreada em mitos, em estruturas simbólicas, arquétipos que simbolizam estruturas para demonstrar algo muito maior, que é a formação e a explicação, a contextualização de muitos aspectos dentro da nossa religião que nós ainda não adentramos, mas está aqui. Então acaba que qualquer sopro de verdade, quando venha de fora, nos faça confundir, acreditando que mito é tudo mito, estrutura simbólica é tudo estrutura simbólica, e aí nós trazemos elementos que desqualificam a nossa própria religião para dentro dela. Por isso eu falo, se você ainda acredita no mito simbólico de Lilith como alguma referência das estruturas simbólicas e dos mitos que existem dentro da Umbanda e que pela similaridade da forma em que ela é representada, com chifres, com nudez, com seios à mostras, representando essa sensualidade, orgia e coisas que não sejam tão boas, então você está deixando o folclore adentrar dentro do que é sagrado. Então aí eu diria que você realmente acredita que Deus tenha errado quando Ele mandou essa tal mulher dentro dessa simbologia para Adão e Adão tenha pedido a ele uma outra mulher. Mas se você acredita que Deus tenha de fato escolhido uma mulher errada para Adão,
eu só posso te dizer que o seu Deus é muito pequeno e um Deus que não sabe de nada. É um Deus quase humano, que se equivoca naquilo que ele fez e ele precisa refazer para satisfazer desejo de homem, que é uma criação sua, quer dizer, menor do que ele. Mas o meu Deus não é isso, independente do nome que ele tenha dentro da religião. O meu Deus não é isso. Mas se você crê que ele é tão pequeno a ponto de ter que se curvar a um encarnado e ter que trocar a mulher que ele criou com toda a perfeição para auxiliar a Adão, porque o encarnado acha que sabe mais que o próprio Deus quem o criou, certamente Lilith vai representar a Pombogira para você. Mas não no sentido de empoderamento, de independência e sensualidade, mas no sentido do auto-engano, no sentido de acreditar que somos mais do que Deus que nos criou e nos ordenou que fôssemos como nós somos. Então, o que nós estamos deixando acontecer? Nós estamos deixando com que as crenças folclóricas e mitos sem significados dentro dessa religião adentrem aos reinos sagrados dessa religião pelas portas da frente, porque nós não sabemos identificar o que é sagrado e o que não é, o que é sagrado e talvez profano. Mas olha o que nós estamos fazendo com as pombogiras. Nós estamos prestando solidariedade a Lilith, que foi supostamente trocada e excluída por um Adão que não queria competição, e um Deus que não sabe de nada, e a colocando como representante de uma falange de espíritos que foi criada por esse mesmo Deus para o cumprimento de uma missão sagrada. Porque nós nos identificamos com esse lugar injustiçado, tendo como referência as necessidades da mulher do século XXI, que se sentem e muitas vezes são sim oprimidas e injustiçadas por alguns homens, assim como Adão, supostamente, fazia com Lilith. Mas será que isso é religioso? Ou nós estamos invertendo o significado de uma falange de espíritos missionários para dar vida a um mito que tem como principal significado a semeadura do abuso dos prazeres da vida, como sexo, sedução, orgia, de algo carregado de sentido voltado de maldição, ruína, morte, destruição? Será que ainda nós estamos com dificuldade de entender o papel sagrado da mulher perante ao verdadeiro significado da sua própria existência e confundindo mulher com a pombogira e confundindo Lilith com pombogira? A missão de uma pombogira é linda e nós não podemos deixar que o mal mistificado em outros cantos adentrem as nossas culturas religiosas e a nossa crença. O papel do pombogira não é depravação sexual, não é orgiástico, não é de competição, não é de destruição, não é de queda nem maldição contra ninguém. Seu papel é nos auxiliar para que sejamos seres humanos melhores, mais equilibrados, menos densos, felizes. Mas as crenças errôneas são o que nos deixam em miséria e destruição absoluta da alma. Quando a gente tenta colocar diante daquilo que representa o mal, para pedirmos supostamente o que nós acreditamos ser o bom, para quem sabe esse suposto mal não nos enxergue lá na frente quando nós praticarmos aquilo que nós não deveríamos praticar. Mas eu digo que para sermos levados a sério nós precisamos de seriedade. E pombogira merece seriedade e respeito. É isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Isso, claro, é só uma introdução do que tem acontecido na nossa religião, na doutrina, em relação à nossa falta de conhecimento, à nossa falta de estudo e à nossa falta de direção. Muitas vezes nos curvando diante de inverdades, diante
de míticas que não fazem o menor sentido porque não tem significado e principalmente a falta de conhecimento em relação a uma pombogira, sua missão, suas ordens espirituais, as leis que elas seguem, o que elas vêm fazer em terra e por que é que elas vêm fazer em terra, por que é que elas cumprem essa missão em terra com a gente. Espero que a Bíblia real, a Bíblia espírita, possa ser um caminho de direção, que possa dar a vocês direção, que possa dar a vocês uma direção de um fundamento muito além do que nossa capacidade pode imaginar, mas eu tenho certeza que nós temos a mínima capacidade de compreensão, de entender quem são esses espíritos, o que representa esse arquétipo aqui dentro e fora daqui, tá certo? Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a Bíblia Espírita, pode acessar os nossos canais, pode acessar o site, o nosso site da editora, que é www.editorarochaverá.com.br, e conhecer um pouco mais sobre a história das pombogiras, os Exus, quais são as ordens espirituais em relação a eles, o que eles cumprem em terra. Espero que vocês possam ter adquirido alguma coisa, que possa ter sido útil essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje. Espero encontrar com vocês na próxima semana. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, mas certamente nós vamos falar um pouco mais sobre estrutura mítica dentro da nossa religião, para trazer um pouco mais de fundamento celestial, fundamento teológico, Theos, Deus, para dentro dessa doutrina tão linda que batalha tanto e luta tanto para prestar a caridade, trazer conhecimento, trazer sabedoria. É uma forma de prestar a caridade que os espíritos utilizam para com a gente. Então continue acompanhando, continue no nosso canal. Espero ter contribuído e poder ter ajudado. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Fiquem na paz divina. Axé.